Olá pessoal, bem-vindos à Escola Fácil com a ProShark, onde aprender é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dê um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! Bom, então nós chegamos à nossa última aula sobre diversidade microscópica, tá? Vamos lembrar lá, primeiras aulas a gente viu sobre os protozoários, que eram seres que tinham uma célula só, seres simples, que foram chamados por muito tempo de animais primitivos, né? Hoje a gente sabe que eles não são animais, eles não fazem parte do reino animal, tá? Depois, o que nós estudamos? As bactérias. E aí a gente viu que as bactérias eram seres procariontes. E aí lembramos a diferença entre célula procarionte, que era aquela célula que não tem núcleo, para uma célula eucarionte, que é como as nossas células são, né? Então, a gente tinha essa diversidade aí de células. Ontem nós começamos a estudar sobre os vírus, e aí a gente viu que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, né? O que significa isso? Significa que para o vírus existir, ele tem que estar dentro de uma célula, porque a única função dele é se multiplicar, tá? E aí, por conta do fato deles não terem células, né? Os vírus são seres que não possuem células. E aí a gente até entrou naquela discussão. Se o vírus não possui célula, então ele não é um ser vivo? Aí eu comentei com vocês. Alguns autores acreditam que pelo fato do vírus não ter célula, ele não atende a dos princípios da biologia, que é todos os seres vivos são compostos por células, e aí, por conta disso, não classificam os vírus como seres vivos. Agora, existem outros autores que acreditam que, pelo fato dos vírus possuírem um material genético próprio, eles são classificados sim como seres vivos, apesar do fato de dependerem de uma célula para se multiplicar, tá bom? A gente também viu que os vírus podem ter dois tipos de material genético, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. A gente viu também que existem alguns tipos de vírus que podem ter os dois, mas que de regra geral é um só, ou tem só DNA ou tem só RNA. E isso também difere os vírus dos outros seres que nós conhecemos, porque todos os outros seres possuem como material genético principal o DNA. Tudo bem? Então, para a gente finalizar, a gente vai estudar sobre a reprodução desses organismos, que é o que mais impactua na nossa vida, tá? Pensando principalmente em relação à pandemia, né? Então, como que essa reprodução acontece? Ela acontece em uma célula que a gente vai dar o nome de célula hospedeira. Deixa eu virar aqui o... Então, vamos entender aí como é que se dá uma das formas de reprodução, tá? Existem outras maneiras dos vírus se reproduzirem. Eu vou mostrar para vocês um tipo, tudo bem? Então, olha só. Essa coisinha aqui laranja que eu desenhei é o capsídeo. Lembra que ontem nós vimos um desenho de como que é o vírus, né? Um esquema de como que é o vírus. Então, eu fiz aqui para vocês um vírus mais simples, ou seja, é um vírus que não tem aquele envoltório que a gente desenhou ontem, tá? Ele só tem o capsídeo e dentro do vírus eu desenhei o material genético dele, que é esse emaranhado aí amarelo. Tudo bem? Então, na primeira fase, a gente chama... Oi. Fecha. Então, o que vai acontecer? A primeira fase da reprodução chama-se adsorção. Não é absorção, é adsorção. O que significa isso? É quando o vírus gruda na célula. Então, esse vírus chegou e grudou em uma célula. Esse desenho branco aqui é uma célula qualquer, tá? Eu fiz apenas o envoltório dela, porque no
agora o que tem dentro dela, tudo bem? Então, a primeira fase é o vírus encontrar uma célula, certo? Ele encontrou, ele vai grudar nela. Na hora que ele grudar, ele vai fazer a entrada do material genético. Então, é como se ele contraísse e empurrasse para dentro da célula apenas o material genético dele, certo? Então, olha que louco, só um minutinho. Então, olha que louco, é um ser que a gente nem sabe se é ser vivo ou não e que pode causar um poder de destruição tão grande apenas colocando o material genético dele. Pode falar. E como que ele consegue fazer isso, tipo, colocar só o material dele? Então, existe um movimento das proteínas que formam o capsídeo, que fazem a perfuração da célula, e aí depois que ele perfura, é como se ele realmente empurrasse mesmo. Ela sai. E aí, imagina que é como se ele estivesse fazendo xixi, vai. E aí ele faz xixi e empurra só, o xixi dele é só o material genético, certo? Então, na hora que ele faz essa contração, ele empurra e faz com que o material genético dele entre dentro da célula. Pode falar. Mas uma perguntinha, por que depois que ele colocou esse negócio amarelo, Que é o material genético dele, ele volta? Como que ele tem outro material? Porque tipo, ele virou, ele Não. ficou sem coisa. Calma, vou chegar lá, tá? Então, o que acontece? Esse carinha aqui pôs o material genético dele e aí ele fica pro lado de fora. Então, o material genético dele foi jogado aqui dentro e a capinha, o capsídeo, fica pro lado de fora da célula. O capsídeo não entra. Mas ele continua vivo ou... Não, já era, morreu. O capsídeo não existe mais. Vai ser absorvido pelo corpo, pelo ambiente, tá? O que importa é que o material genético tá ali. Quando o material genético entra dentro da célula, esse material genético vai usar a célula para se reproduzir. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar todas as estruturas que tiverem dentro da célula para fazer a duplicação do próprio material genético e também para produzir outros capsídeos. Então, é isso que a gente observa na fase de replicação. Eu vou observar uma célula que vai ter vários materiais genéticos que não são dela. Além disso, vai ter vários capsídeos, indicando que aquela célula está sendo usada para proliferação de novos vírus. Tudo bem? Então, na fase de replicação, eu vou observar novos materiais genéticos e novos capsídeos, certo? Depois, o que a gente vai ter? A gente vai ter um momento de montagem, em que os capsídeos vão ser agrupados com o material genético. Então, você vai ter a entrada do material genético dentro do capsídeo. Tá? Fala. E por que eles não estão dentro ainda? Como que eles entram? Por questões moleculares. Então, assim, o momento de replicação é o momento de duplicar as coisas, de produzir. Então, tá tudo sendo produzido. Só produz. Aí depois que... Aí depois empacota. Tipo se eles fossem... É tipo assim, vamos... Legos que você vai montando. Tipo o quê? Depois que eles se reproduziram. Réplica, quer dizer, na montagem eles são tipo Legos que eles vão... Isso, que vão se encaixando. Eu ia dar um exemplo de uma confeitaria. Então, você tem a produção do bolo, você produz, 10 bolos. Depois de produzir os 10 bolos, você tem que pôr ele dentro da caixinha para levar eles para os destinos ou finais. faz um bolo de, tipo assim, 3 andares, eles precisam de... Mas a questão é que tem que ter a caixa para transportar. Então, o capsídeo, ele vai proteger o material genético. Se ele vai proteger o material genético, ele tem que ser, o material genético tem que ser posto dentro dele. Isso. Pode falar. Se os capsídeos, eles conseguiram fazer a montagem, certo? Certo. Mas como que o xixizinho dele... Como que o material genético... Isso, ele consegue se formar. O material genético, ele vai se formar por um processo que chama de duplicação. Então, a partir da fita original, que era amarelinha, eu vou produzir uma outra
exatamente complementar. Então, por exemplo, as minhas mãos são complementares. Eu tenho uma mão aqui e eu vou produzir outra mão. Então, eu tenho que ver pareamento dos meus dedos. Eu não posso parear dessa maneira ou dessa maneira, que não vai dar certo. Como que eu tenho que parear? Dedão com dedão, indicador, certo? Todos eles para ficarem cópias complementares. Se fosse um desenho, você precisa fazer dois lados iguais. Isso, certo? Então eu tinha um original e a partir desse original eu tenho um molde para fazer os outros, certo? Tudo bem? Depois que eu fiz a montagem, é quando eu vou ter, por exemplo, os picos de febre nas viroses, porque eu vou ter a liberação dos vírus e para liberar isso, para liberar o vírus, eu preciso romper a célula. E a liberação aconteceria na corrente sanguínea. Exatamente. Exatamente. No caso de uma virose dentro, no caso de uma virose interna ao corpo humano, por exemplo, a liberação acontece na corrente sanguínea. Mas vamos supor que essa célula aqui era uma bactéria que estava no ambiente. Qual é a diferença O vírus... da bactéria para o vírus? Calma aí. Vamos supor que essa célula aqui fosse uma bactéria que estava no ambiente. A hora que liberar, o vírus vai estar no ambiente, no ar, na água, enfim. Aí a hora até esse vírus entrar em outra célula e causar toda essa destruição de novo. Bom, você perguntou qual é a diferença entre vírus e bactérias. Primeira coisa, a bactéria é um ser celular, ou seja, a bactéria tem célula, tá? Ela é uma célula só, mas ela é uma célula. A outra coisa, se ela é uma célula, ela tem componentes celulares. Então, além do material genético, a gente viu que a bactéria tem o plasmídio, que é um outro material genético. Ela tem ribossomos, ela tem parede celular. Então, já tem outras estruturas. Se a bactéria ela tem célula, ela não precisa parasitar ninguém para se multiplicar. Então, ela se reproduz independente de qualquer outro ser. Coisa que o vírus não. O vírus não tem célula. Se ele não tem célula, ele precisa sempre de alguém. É tipo... Obrigatório. Isso. Por isso que a gente chama o vírus de um parasita intracelular obrigatório. Ele só existe se ele estiver dentro de uma célula. Tudo bem? Sim? Alguma dúvida?